Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal de assuntos laboratoriais no YouTube. Eu sou Bruno Tebaldi e hoje a gente vai dar continuidade aos critérios de lesões, só que dessa vez a gente vai falar das atipias de significado indeterminado, que não chega a ser necessariamente uma lesão dependendo do contexto, mas que pode indicar uma lesão ou de baixo grau ou de alto grau, dependendo do epitélio, do extrato do epitélio que ele acomete. Então hoje a gente vai falar sobre as atipias indeterminadas para a lesão de baixo grau e das atipias de significado indeterminado para as lesões de alto grau. Antes da gente começar, gostaria só de lembrar de você deixar o like no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e aí depois é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Como a gente falou nos vídeos anteriores, a gente tem as lesões de baixo grau, que são as lesões que pegam mais ali as células superficiais, intermediárias. A gente vê uma metaplasia mais madura também entrando nesse contexto das lesões de baixo grau. E já nas lesões de alto grau, a gente tem as células imaturas, parabasais, basais. A metaplasia, de forma geral, a imatura, vai também estar relacionada às lesões de alto grau. Só que existiam alguns problemas antigamente, que era o seguinte: ou você dava normal, inflamatório, né, alguma coisa do tipo, ou você dava lesão. E aí tinha esse meio termo que os citologistas ficavam, poxa, isso aqui não tem todo o critério de lesão, então não posso dar lesão. Mas ele está um pouco mais intenso do que o inflamatório normal que a gente costuma pegar, né? Mesmo se for uma cândida, um tricomonas, isso aqui está apresentando algumas alterações um pouco mais intensas. E agora o que eu faço? O que acabava acontecendo era que ninguém liberava lesão, porque não tinha critério suficiente para lesão. Então o que acabou acontecendo foi que eles criaram na nomenclatura essas atipias de significado indeterminado. Inclusive, a incidência de lesão era muito menor antes de entrar o ASC-US e o ASC-H, que antigamente era ASCOS, né? E aí, quando entrou esse critério de atipias de significado indeterminado, os positivos, vamos dizer assim, começaram a aumentar. Por quê? Porque agora, com essas atipias de significado indeterminado que as pessoas podiam liberar, eles ficaram mais seguros para dizer que tinha alguma coisa ali além de um processo inflamatório mais intenso. Então, eles começaram a ter maior segurança para liberar alguns outros laudos positivos, porque o ASC, tanto H quanto o ASC-US, ele é um laudo que a gente considera como positivo, a paciente precisa ser observada. Então, aumentou a incidência de laudos positivos. E aí também foi necessário fazer um controle de qualidade para que a pessoa não ficasse dando ASC toda hora. Ah, eu vi uma coisa diferente, é ASC-US. Eu vi um negócio diferente no extrato mais profundo, é ASC-H. Ninguém mais quer dar lesão, o pessoal agora só quer dar ASC. Então, foram feitas algumas alterações para ter um controle de qualidade. Então, existe uma porcentagem de aproximadamente 5% da quantidade de lesão que você dá. Então, para que a gente também não fique muito dependente de ficar usando o ASC toda hora, a gente tem também esse controle de qualidade. Mas é claro que, assim como nas lesões, a gente tem critérios para saber se de fato é um ASC-US ou um ASC-H. O ASC-US, que é uma atipia de significado indeterminado, e eu antigamente usava também possivelmente não neoplásico, porque a maior parte dos ASC-US eles não estão relacionados à lesão de baixo grau. A maior parte das lesões do ASC-US que a gente libera, eles são relacionados a processo inflamatório. Então vinha escrito, né, possivelmente não neoplásico. Hoje em dia não é só atipia de significado indeterminado e ficou conhecido como o ASC-US. E o ASC-US ele tem a ideia de dizer para a gente que existe uma atipia de significado indeterminado, porém, nas células do tipo intermediárias e superficiais e nas metaplasias já maduras. Também a gente pode liberar
um ASCII. E a gente tem alguns critérios, mas a gente segue um padrão que é mais, para mim, pelo menos, é mais fácil da gente conseguir dizer se de fato tem uma lesão ou se a gente vai liberar um ASCII. Mas os critérios seriam esses. Núcleos de 2,5 vezes a 3 vezes o tamanho do núcleo de uma intermediária normal. Então não adianta você comparar com a metaplásica e nem com a superficial. Você tem que comparar com as células intermediárias. Beleza, então você vai olhar o núcleo de uma célula intermediária normal, é bom até que ela esteja presente no campo para você fazer essa comparação, mas senão você tem que ter isso na cabeça. E você vai ver o núcleo dessa célula que você está observando. Ela está aumentada ali 2,5 vezes, 3 vezes no máximo, beleza, é ASCII. Se você tiver mais de 3 vezes, aí você já pensa numa lesão de alto grau. Porém, a gente também sabe que para você liberar uma lesão de alto grau, não adianta você só ter núcleo aumentado. Uma lesão de baixo grau, perdão. Uma lesão de baixo grau, tanto uma lesão de baixo grau quanto de alto grau, né? A gente precisa de pelo menos 3 critérios. Esses 3 critérios é que vão dar, ou mais, é o que vão dar a segurança para a gente liberar a lesão. Então, nesse caso, o que a gente faz? Núcleo aumentado. Até pode estar um pouco mais de 3 vezes, mas você só tem núcleo aumentado, você não tem mais nada, ASCII. Agora, se você tiver o núcleo mais de 3 vezes aumentado, com regularidade no contorno nuclear, má distribuição de cromatina e todas aquelas outras atipias que a gente já viu, aí você vai liberar um L-sil, tá? Então, ASCII, ele vai estar mais relacionado tanto a quantidade e também como a qualidade. Então, os núcleos 2,5 vezes, 3 vezes, a relação núcleo-citoplasmática levemente aumentada, ou seja, você até pode perder um pouquinho de citoplasma naquela célula, mas não vai perder muito, o núcleo não vai estar ocupando tanto espaço dentro do citoplasma. Tá? Isso é importante porque a gente vai falar de alguns outros critérios para você não errar na hora de liberar o seu laudo. E também a hipercromasia não vai estar muito acentuada, vai ser uma hipercromasia levemente acentuada, vai estar um pouquinho mais escuro, mas não muito mais escuro. A gente pode ter uma distribuição da cromatina um pouquinho irregular, mas não muito. A cromatina não vai estar muito grosseira e não vai estar muito mal distribuída. Talvez um pouquinho, uns espaços mais claros em alguma parte do núcleo, mas não vai passar muito disso, tá? Então, você tem, na verdade seria dizer que são as atipias do L-sil, da lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, atenuada. E seria isso aí. Agora, se você tem uma característica que está mais acentuada, mas você só tem aquela característica, que a gente normalmente é um núcleo aumentado na maioria das vezes, né, e seguido de uma hipercromasia, você pode até estar com esse núcleo aumentado mais de 3 vezes, mas você vai segurar no ASCII porque você não tem outras atipias para corroborar com o L-sil. Tá? Então você libera o ASCII. Qual é o problema disso? O problema disso é que processos inflamatórios eles podem acontecer e deixar algumas alterações que vão mimetizar o ASCII. Então, inflamatório por cândida, inflamatório por tricomonas, falta de vitamina B12, a gente chegou a falar disso também, porque a célula aumenta e o núcleo também aumenta, pode chegar a dar a ideia de que está ali aumentado e é atípico, e na verdade não é. Então, processos inflamatórios acentuados, então você viu muita cândida, tricomonas, né? Você já fica esperto, não libera lesão nem ASCII, libera um inflamatório acentuado, pede para fazer o tratamento e retornar para que a gente possa observar novamente, e aí sim, se continuarem apresentando essas atipias, a gente pode liberar ou um L-sil, se tiver característica suficiente, senão a gente vai liberar um ASCII, beleza? Agora, na questão do extrato mais profundo, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque existem outros fatores que podem acabar atrapalhando a gente, e a gente vai acabar liberando uma lesão ou um ASCII-H, que é as atipias de significado indeterminado, não podendo afastar a lesão de alto grau. Tá?
Então a gente precisa entender a diferença entre o ASCII-EUS e o ASCII-H só para a gente perceber que liberar um ASCII-H não é a mesma coisa que liberar um ASCII-EUS. Tá? Antes da gente continuar, não esqueçam, pessoal, de deixar o like no vídeo e deixar aqui nos seus comentários, tá? Para a gente poder ir preparando outros vídeos com maior qualidade para vocês, beleza? Qual é a diferença de você liberar um ASCII-EUS e um ASCII-H? Como eu disse, o ASCII-EUS está muito mais relacionado a processos inflamatórios do que o ASCII-H. O ASCII-H, a própria nomenclatura já está dizendo, não podendo afastar a lesão de alto grau. Muito provavelmente vai ser de fato uma lesão de alto grau. Então, quando a gente libera um ASCII-H, a gente tem quase o mesmo peso de uma lesão de alto grau, só que você não tem critérios suficientes. A ideia é a mesma. Você não vai encontrar muitos critérios, não tem quantidade, e a qualidade desses critérios também vão ser um pouquinho menor, tá? Então, a gente precisa ficar esperto com isso. Mas, liberou o ASCII-H, é uma possibilidade muito maior de haver uma lesão de alto grau do que se você liberar um ASCII-EUS e ter de fato uma lesão de baixo grau ali. Tá? Então o ASCII-H ele é um pouquinho mais perigoso porque ele está muito mais envolvido com essa questão da lesão de alto grau. Critérios para a lesão de alto grau. A gente tem, para o ASCII-H, a gente tem o núcleo aumentado, 1,5, 2 vezes o núcleo de uma metaplásica normal. A gente vai comparar o ASCII-H com a metaplasia, tá? Então, 1,5, 2 vezes o núcleo de uma metaplásica normal. Mais do que isso, você já pensa numa lesão de alto grau. Hipercromasia, mais ou menos também, não vai estar muito acentuada. Pode haver uma leve irregularidade no contorno nuclear também. A quantidade vai dizer muito também. Às vezes você vai ver 2, 3 células desse tipo. Você não vai liberar um HCl, você vai liberar um ASCII-H. Tá? Então, são todas as características da lesão de baixo grau em menor quantidade e em menor intensidade. Então, tanto a qualidade quanto a quantidade vão estar reduzidas ali. Agora, qual é o problema disso? O problema do ASCII-H é que também existem fatores que mimetizam o ASCII-H. Assim como tem fatores que vão mimetizar tanto o LCil quanto o HCil, a gente tem fatores que mimetizam o ASCII-H e o ASCII-EUS. E seriam os seguintes. Você pode ter uma metaplasia escamosa mais ativa, mais ativada. Então você vai ter ali células com nucleolo, núcleo aumentado, anisocariose, você vai ter a cromatina muitas vezes mais grosseira. Então você precisa diferenciar o que é uma metaplasia mais ativa e uma lesão de fato, né? Células de reserva normalmente já tem a relação núcleo-citoplasma muito aumentada. Você tem muito mais núcleo do que citoplasma. Então você já tem que ficar esperto. Uma coisa que atrapalha muito, falei disso quando estava falando de células não epiteliais, que são os estiócitos. Eu detesto ele! Os estiócitos podem acabar se apresentando como células imaturas e com lesão. Eles podem mimetizar isso. Você vai olhar para o estiócito e vai achar que é uma célula imatura. Então você tem que saber diferenciar um estiócito de uma célula epitelial imatura atípica, por exemplo. Porque os estiócitos, quando estão em atividade, também ficam com os núcleos aumentados. A cromatina mal distribuída também, a cromatina mais grosseira também. Então, você tem que aprender a diferenciar isso. Você pode ter processos de reparo. Você pode ter alguns processos que vão estar ali presentes, processos inflamatórios, inclusive. Atrofia. A atrofia pode te dar a impressão, porque na atrofia, principalmente na atrofia com inflamação, você vai ver os núcleos mais escuros, você vai ver os núcleos bem mais aumentados, dessecamento, lâminas que vêm dessecadas e principalmente as lâminas atróficas dessecadas, porque os núcleos tendem a aumentar até 6 vezes o tamanho do núcleo normal. Então você tem que ficar também esperto com isso. Viu que está muito dessecada? Não libera, pede para repetir,
porque senão você vai liberar uma lesão ou vai liberar um ASC-H e isso pode acabar te prejudicando, tá? Então, basicamente, o ASC-Eus e o ASC-H são as características de suas lesões, a de baixo grau e a de alto grau, respectivamente, só que mais atenuadas e em menor quantidade. Tanto em uma única célula você tem menos de 3 critérios, quanto na quantidade de células atípicas. Você também tem uma quantidade reduzida dessas células atípicas e você vai perceber que a intensidade dessas atipias, elas são um pouco menos intensas, elas são menores. E aí você tem como diferenciar. Não é legal toda hora ficar liberando ASC-Eus e ASC-H, tá? O ASC-Eus, a conduta médica vai ser aguardar 6 meses para uma nova coleta. O ASC-H já vai fazer colposcopia com biópsia. Então, você precisa ter muito cuidado com isso, porque se você liberar um ASC-H, por exemplo, a paciente já vai achar que tem câncer, porque ela vai fazer colposcopia e biópsia já vai ficar lá apreensiva. Então, a gente tem que ter muito critério. Processos inflamatórios mais intensos também que podem acometer o extrato mais profundo, como eu já falei, tanto cândida como tricomonas, enfim, isso pode também gerar uma ideia de que há uma lesão de alto grau ou um ASC-H e, na verdade, é só um processo inflamatório. Então, qual é a nossa conduta? Processos inflamatórios intensos, não libera. Libera apenas a inflamação acentuada, pede para repetir após o tratamento e aí você tem como liberar o laudo com maior tranquilidade. Lembrando que, para que a gente possa liberar a lesão tanto de baixo grau quanto de alto grau, a gente precisa de ver as células íntegras. Então, elas não podem estar apresentando alterações de outro tipo, por radiação, inflamatória, ou seja lá o que for. Então, sempre as atipias precisam ser relacionadas às células que estão íntegras. Beleza, pessoal? Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, me siga lá no Instagram também, eu coloco lá alguns casos clínicos, faço algumas postagens de critérios, eu estou fazendo por agora coloquei há um tempo atrás os critérios de inflamação, estou preparando os critérios de malignidade para colocar lá também no Instagram, então se você tiver mais dúvidas, vai ter tudo lá explicadinho para vocês daqui a um tempinho, tá? Valeu pessoal, muito obrigado e até a próxima.